Signo de Libra, seja muito bem-vindo à sua leitura para o próximo semestre de 2025. Tá chegando aqui a primeira vez? Certamente que sim, porque esse é o primeiro vídeo para vocês aqui no canal. Canal novinho, canal nasceu ontem e esse é o primeiro vídeo para vocês, librianos. Vamos conversar sobre o segundo semestre de 2025 através do tarô. Vamos ver quais são as perspectivas desse período. Eu sou o Leandro Costa, você está no Conexão Divina e nós vamos iniciar a tua tiragem. Deixa eu fazer uma pequena observação aqui. O próximo vídeo aqui do canal, para os signos, vai vir na egrégora cigana. E esse vídeo na egrégora cigana, eu quero trazer para a gente aqui uma conexão com o horóscopo cigano. Então a gente vai ver qual é o símbolo cigano, o signo cigano, que tem correlação com o de vocês, e vou trazer alguns aspectos aqui, trazer algumas particularidades, além da tiragem para você, tá bom? Vai ser uma leitura bem interessante, te convido a se inscrever e deixar eu saber aqui nos likes se você curte a cultura cigana, para que eu possa então investir nesse tipo de conteúdo. Dado o nosso recado, vamos iniciar a tiragem de vocês, librianos. Signo de Libra, energia para o segundo semestre de 2025. Vamos lá? Não vou considerar essas cartas que caíram não, porque eu ainda não cortei o oráculo. Lembrando, é uma leitura coletiva. É interessante também que vocês deem uma olhada aí no ascendente, na lua de vocês, porque são complementares a essa leitura. Algumas cartas estão pulando aqui, eu não vou considerá-las. Isso já mostra que é um período que vai trazer algumas renovações que exigem coragem. Vamos lá, vamos iniciar a tiragem para Libra. Libra, primeiro arcano de vocês, o arcano 2 de ouros. Estamos falando aqui de um período de equilíbrio, um período de encontrar dentro das oposições um ponto de mediação, um ponto de fluidez. Eu vejo você tendo jogo de cintura dentro desse período, libriano, você sabendo equilibrar os opostos, as adversidades da vida, sabendo transitar com fluidez diante das dificuldades, tá? Principalmente as dificuldades que envolvem relacionamento, principalmente naquilo que envolve a convivência. Percebo você tendo a necessidade de fazer algumas concessões para que possa haver essa harmonia, para que possa haver esse equilíbrio. Então é ter jogo de cintura nos relacionamentos, é saber encontrar um ponto do meio para que tudo flua bem. Mas eu vejo que também vai acontecer muito de pessoas perceberem isso, né? Perceberem esse teu esforço de poder ceder, esse teu esforço de querer harmonizar, de querer equilibrar, isso ressoando também do outro lado. E é um mês que traz, é um ciclo que traz muito desse contexto de entendimento, tá? Entendimento com relação a conflitos até do passado e dispostos a lutar para manter uma convivência harmoniosa, para manter esse universo. O Cavaleiro de Espadas trazendo essa questão de proteger essa estrutura de mais harmonia, de mais paz, de mais equilíbrio que a gente viu manifesta na tua vida. Vamos ver o que mais aqui. Bem, a gente traz o Cavaleiro de Ouros, falando de entrada financeira, de busca de caminhos para crescimento. É como se fosse uma espécie de ambição saudável, sabe? Um impulso de perceber que existe uma energia, eu diria, propícia para aumentar os ganhos ou para harmonizar, equilibrar a vida financeira. Isso você percebe até intuitivamente, que o vento está a favor para as questões que envolvem o lado financeiro. A sacerdotisa sempre fala de manter silêncio, então mantenha a sua vida velada, guardada, reservada. Fala também desse momento de mais profundidade nas suas conexões espirituais. Aqueles que têm conexão com divindades como Nossa Senhora, é importante que dentro desse período você esteja mais próximo, dê mais atenção. Também para aqueles do lado afro, né? Divindades como Iemanjá, divindades como Nanã, que são divindades que trazem o quê de maturidade, né? Yamin.
são divindades que devem receber bastante atenção nesse período, porque a questão vibracional dela vai ressoar muito com você. Aqui é um período de introspecção, de ouvir essa voz interior, como eu disse anteriormente, de perceber que as questões de finanças vão passar por um momento de melhoria, existe uma energia disponível para crescimento financeiro, mas que também é um crescimento maduro, é um crescimento que ele tem um quê de minimalismo, de viver com aquilo que de fato é necessário, nada de excesso, nada de luxos desnecessários. Ao imperador, olha, reforçando essa questão da segurança financeira, né? Estrutura, seguro, o imperador trazendo esse lado da administração sábia do dinheiro, também tem um quê de autorresponsabilidade com relação à vida financeira. Eu vejo que diante das oportunidades que você vai ter aqui, e algumas dessas oportunidades vão estar muito relacionadas para alguns a montar algo que a sua intuição já está gritando há algum tempo, como se fosse montar um empreendimento que tem muito a ver com esse lado da tua intuição, da tua percepção de que vai dar certo. E já para outros, né, que estão dentro de uma estrutura de empresa, eu vejo você mais, é como se você estivesse mais próximo do patrão, como se você estivesse mais próximo do líder. E, consequentemente, uma liderança manifesta em você, essa proximidade fazendo com que você também tenha mais autoridade, notoriedade e se sinta mais seguro também com relação a isso. E é principalmente por isso que a leitura pede para que você, dentro desse universo de emprego e também dinheiro, você mantenha o máximo de silêncio possível. Você traz aqui a carta da satisfação, você traz um 10 de copas, né? Então eu vejo uma relação próxima com a família. Vamos ver o que mais tem aqui no universo familiar. Mudanças a caminho dentro da vida familiar. Que mudanças são essas? A carta do diabo. Olha, eu vejo assim, a tua leitura fala de um período de paz junto à família, mas que ao mesmo tempo precisa de muita cautela porque tem movimentos externos que vão acontecer e eles não são movimentos naturais. É energia, sabe? É como se entrasse uma energia nociva dentro do teu universo familiar e essa energia ela vem através de um membro que ele é muito imaturo ou imatura, né? Que ainda tem uma postura de muita vulnerabilidade junto às questões de vício, de comportamento e atrai para si, acaba sendo, além de ser um alvo fácil para ataques espirituais, acaba atraindo por si só, pelo meio que transita, energias negativas. E aí contamina o ambiente do lar, leva para dentro de casa essa energia densa e faz com que a casa passe por períodos de altos e baixos. Então, de repente, você faz uma conexão espiritual, a coisa ameniza, daqui a pouco volta o conflito, daqui a pouco as coisas voltam a ficar mais tensas. Eu vejo também um quê de ter cuidado com manipulação, cuidado com domínio, cuidado com alguém que de repente conhece o ponto fraco e vai querer usá-lo contra você. Conhece teu ponto fraco e pode querer usar isso contra você. A carta da justiça vindo depois do diabo, então fala que é possível colocar ordem nisso através de uma postura mais racional, uma postura sensata, junto a práticas espirituais verdadeiras. Então, aonde bate como uma verdade dentro de você, eu vejo você trabalhando a tua espiritualidade para neutralizar essa força que a gente viu anteriormente e você consegue, tá? Então, através do equilíbrio, conexões com o Arcanjo Miguel, porque a carta da justiça traz esse lado da energia de Miguel Arcanjo, então conexões com o Arcanjo Miguel serão muito boas para poder trazer esse lado de proteção contra energias externas. E você tem discernimento para isso, tá? Aqui a leitura fala que você tem os potenciais para isso. O que cabe a você é apenas atitude, apenas se movimentar nessa direção.
a carta da vitória, né? Um 6 de paus na mesa. Olha, você poderia ter conquistado muito mais coisas na sua vida se você tivesse seguido o caminho das conexões espirituais para atingir objetivos. Eu percebo que eu estou lidando com um grupo de pessoas que tem maturidade e que o espiritual não é que você não priorizou o espiritual, mas você poderia ter tido muito mais realização na matéria com o apoio da espiritualidade do que na verdade teve. Parece que você quis resolver as coisas por si só, que não há nada de errado nisso, mas se você tivesse recorrido à espiritualidade unindo forças, você teria ido muito mais além. E eu percebo também que existe um quê de justiça atuando dentro da tua vida. Aquela questão da lei de causa e efeito, você vai sair de um período de karma para um período de dharma. Você sabe do momento que mais doeu aí em você, o momento que você percebeu até que a vida estava sendo dura demais, que você não estava conseguindo identificar aonde foi que você plantou a realidade que vinha vivendo, e agora esse ciclo fechou. Agora essa dor que você vivia, esse desafio que você viveu, findou por aqui e se abre para um novo caminho. Eu vejo também que ao teu entorno as pessoas tendem a reconhecer mais o teu valor, até porque você vai estar muito mais independente. Quando a gente deixa de depender de aprovação externa, as pessoas começam a nos olhar com outros olhos. O que mais nós temos aqui na sua tiragem? Olha só, acabei de falar que quando a gente deixa de depender de aprovação externa, as pessoas nos olham de outro jeito. E aparece aqui o nosso 9 de ouros. O 9 de ouros é a carta que fala do alto valor. O 9 de ouros fala de olhar para a própria vida com um olhar de gratidão, das conquistas que você teve. O 9 de ouros é aquele momento em que não importa mais o que vão falar, sabe? Você olha no espelho e você vê as cicatrizes e vê também as glórias da tua vida. Então, o que vão falar pouco importa. Essa é uma carta de gratidão, de autossuficiência, é uma carta muito saudável também com relação aos valores, né? Eu percebo que você também, aqui eu estou falando de valores humanos, valores elevados. Eu vejo que você também sedimentou na tua estrutura virtudes que fizeram muita diferença na tua vida. E agora então você começa a colher mais. Aqui me parece que as pessoas vão te olhar como se você fosse uma pessoa totalmente diferente. É como se morreu aquela pessoa de antes e agora é uma nova pessoa. Aqui você traz uma carta que fala muito desse lado da renovação. A carta da morte fala da separação definitiva de um personagem ou de uma postura que você tinha diante da vida para um momento totalmente novo, para um momento em que muitos não vão te reconhecer, tá? Sabendo lidar melhor com as questões do dia a dia, sabendo lidar melhor com os desafios que a vida propõe no dia a dia. E eu vejo também você com uma postura de enfrentamento que de repente você antes não tinha, de se posicionar, de dizer não, de se preocupar pouco se agrada ou deixa de agradar. Vejo você mais assim, tá? Existe uma questão aí que nos próximos 6 meses você vai ter a dificuldade de lidar com ela porque você vai entender que ela está acima da tua força. É uma situação que a vida vai propor a você, de repente ela já está até no teu caminho. E você olha e você diz, aqui eu não tenho muito o que fazer, eu tenho que aceitar a condição e fazer o melhor que posso dentro dos limites que eu tenho. O 8 de espadas falando também de uma questão que você podia ter resolvido lá atrás. Você foi deixando crescer, a ponto de agora você já não ter mais a mesma autonomia de resolver. Mas, enfim, é uma questão da vida, está aí, é para ser resolvida, você vai ter que lidar com isso de uma forma amorosa e gentil, você vai ter que ter compreensão com relação a isso, esse lado sensível, maternal, acolhedor, vai ser a melhor maneira de lidar com essa situação, tá? Que mais? E tem o que também de caridade aqui. Tem o que também dentro desse cenário que eu retratei a você, de caridade, como se você tivesse
prestando um auxílio. Você veja só, hein? Uma situação que você de repente olha como um peso, algo sem saída, que não tem escolha, e que no fundo você está fazendo um bem, você está prestando uma caridade. Por mais que de repente você fique aborrecido por estar numa situação difícil ou se ver daqui para frente dentro dessa situação, é algo que você está sendo fraterno e que vai gerar para você bênçãos no mundo espiritual. Vamos pegar agora aqui um conselho do oráculo de Osho para a gente poder fechar a nossa tiragem? Vamos lá, um conselho do oráculo de Osho para o coletivo de Libra, segundo semestre de 2025. Beleza, peguei aqui o conselho de vocês. A mente. Aqui o conselho de vocês é para que vocês busquem ter controle sobre a mente de vocês. Evite uma mente muito cansada, uma mente muito agitada, uma mente desorganizada. Evite uma mente de muitos pensamentos. Quando vierem pensamentos que você não quer ter, deixa eles passar, não resista. Não fica medindo força, porque quanto mais você mede força, pior fica. Procura suavizar a sua mente, manter a sua mente mais serena, mais equilibrada. Práticas como a meditação, o contato com a natureza, são saudáveis para você incluir na tua rotina e aí você transitar por esses momentos de inquietude mental com mais tranquilidade, tá bom? Não queira ter um controle excessivo sobre tudo que você pensa, mas esteja vigilante aos pensamentos que você tem para identificar aqueles que são saudáveis e aqueles que não são. Quando identificar um pensamento negativo, substitui por um cenário positivo, substitui por um desfecho favorável àquilo que você deseja. Bem, librianos, fechamos a sua leitura, que você possa desfilar aí pelo segundo semestre de 2025 com muita alegria, com felicidade, com realização, e nos encontramos aqui em breve no próximo vídeo. Fraterno abraço.